Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. Já deixa eu colocar a nossa pergunta aqui no ar. Será que o Bexiga 67 é um bom ponto poço? Em quais momentos nós podemos aplicá-lo na prática clínica com eficiência? Bom, para essas perguntas teremos as respostas no vídeo de hoje. Bora lá! Bom pessoal, a partir de hoje eu vou separar aqui para nós ponto por ponto em relação aos pontos poço, porque aí fica até mais fácil para vocês poderem localizar os vídeos que te interessam aqui no nosso canal. Bom, só para recapitular, sabemos muito bem que os clássicos dizem duas grandes ações para os pontos poço: tratar a plenitude abaixo do coração e conseguir tratar alterações do órgão ou da víscera correspondente. Bom, o que significa tratar a plenitude abaixo do coração? Significa que ele pode tratar os excessos da madeira. Sendo assim, se espera que um ponto poço seja capaz de retificar o fluxo do Qi e também de tratar condições de calor excessivo. Perfeito? Só que onde que eles conseguem fazer isso? Bom, em geral, os pontos poços atuam desta forma nos distúrbios da mente, da extremidade oposta do canal, na parte locomotora e, é claro, já pensando também no tratamento do órgão, ou da víscera, graças à segunda passagem que nós já analisamos lá na teoria dos pontos poços. Inclusive, se você não viu esse vídeo, recomendo que veja para poder assistir os próximos, claro. Bom, ótimo. Dito isso, nós temos que entender que não basta eu conhecer o grupo de pontos. Eu tenho que entender a especificidade e a individualidade de cada ponto para poder extrair o máximo de eficiência da minha prática clínica. Obviamente, porque nem todo ponto poço fará tudo aquilo que um ponto poço promete fazer. E é isso que a gente vai se propor aqui hoje com o ponto Bexiga 67. Bom, chega de introdução, vamos direto ao ponto. Primeiro tópico: será que o Bexiga 67, por ser ponto poço, consegue tratar os distúrbios da mente? Bom, devo dizer para você que, segundo textos clássicos, os principais textos clássicos clínicos da acupuntura, não são mencionados técnicas e combinações com o Bexiga 67 para este objetivo. Porém, em uma técnica em particular conhecida como Urgent Liaofá, a técnica das duas agulhas, nós podemos encontrar o Bexiga 67 em combinação com o pulmão 8 para o tratamento das doenças onde o paciente apresenta suscetibilidade ao medo. Então, ali nós conseguimos encontrar esta proposta. Porém, como eu já falei, não é uma técnica que se baseia em prática clínica, em sim em teorias. E, portanto, deve ser observada com muita cautela na hora de aplicá-la. Se esse ponto de fato fosse eficiente para isso, haveriam outras evidências ao longo da história, a qual nós não encontramos. Então, fake point! Podemos dizer assim. Vamos dizer que, se você quiser tratar a suscetibilidade ao medo, talvez este raciocínio de utilizar o Bexiga 67 não seja o mais eficiente, perfeito? Vamos investigar outras coisas em relação a este ponto. Bom, será que o Bexiga 67, por ser ponto poço, consegue tratar a extremidade oposta do canal da bexiga? Bom, essa é uma pergunta até relativamente fácil de se explicar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: aonde vai a extremidade oposta do canal da bexiga? Obviamente é a cabeça e alguns órgãos dos sentidos, como os olhos, nariz e até mesmo as orelhas. Porque, se você lembrar bem, tem um ramo interno do canal da bexiga que desce lateralmente e acaba indo em direção às orelhas. Quando a gente vê o uso clínico desse ponto ao longo da história, a gente vê uma grande ênfase no tratamento de dor de cabeça, seja occipital ou de topo. Nos dois casos você vê de maneira recorrente o uso do Bexiga 67. Só que, de forma curiosa, ele aparece de maneira enfática em textos modernos, como manuais clínicos e estudos científicos, e até mesmo técnicas mais recentes, como o próprio Sanjian Liaofá, a técnica das 3 agulhas.
Veja só, isso já mostra que ele é realmente efetivo nessa parte. Mas, e na parte dos órgãos dos sentidos? Você encontra indicações para problemas oculares, para problemas auditivos, mas de forma bem efêmera, são poucas combinações. Mas há uma certa ênfase para o tratamento do nariz, principalmente para secreção clara. Então, sabe aquilo que aparece no início de um resfriado, que é um gamal? Então, aquela secreção mais clara, mais abundante. Nesses casos é interessante. Numa própria rinite alérgica, essa secreção também pode acabar aparecendo. E, de novo, o Bexiga 67 pode ser um ponto interessante para ser aplicado. Nas questões de passagens clássicas, a gente vê exatamente a mesma combinação com esse objetivo, tanto no livro de Sun Simiao, quanto em livros posteriores, como o Bai Jianfu. Perfeito? Então, sim, de fato, o Bexiga 67 é um bom representante da ideia que um ponto poço trata a extremidade oposta do canal. Só que deve ficar claro que a maior ênfase possível dele está na parte de dor de cabeça, seja de topo, seja occipital. Perfeito? Vamos dar sequência aqui. Então, Bexiga 67 consegue tratar e agir na parte locomotora, né? Aquela grande questão, pô, o ponto poço é associado à tendina muscular, ponto poço tem que tratar a parte de dor e tal. Vamos ver se o Bexiga 67 é um bom representante de sua espécie, né? Como diria o Scar do Rei Leão. Bom, podemos dizer que ele trata, afinal de contas, ele aparece com esse objetivo nos principais clássicos clínicos da acupuntura, né? Então você tem ali o clássico Suporte à Vida com acupuntura e moxa-bustão, ele está lá. Você encontra ele também no Jianzhou Dachan, tá? Que, segundo muitos, é o principal livro clínico da acupuntura, né? Da história da acupuntura. Tem tanto teoria quanto clínica. Você encontra ele com esse objetivo no livro de Sun Simiao também, no Bai Jianfu. Então você tem aí, de fato, o Bexiga 67 sendo explorado classicamente para o tratamento de dor. Agora, de uma forma bem específica, com a maior ênfase nos membros inferiores. Então, por exemplo, ele aparece como um tratamento para câimbras na panturrilha, ele aparece para paralisia de membro inferior, ele aparece quando o paciente sente muita dor e essa dor acompanha uma sensação de coceira mesmo na região afetada. Ele também aparece, agora sim, em um local mais distal. Ele aparece como um ponto possível de ser aplicado em quadros onde o paciente sente uma certa dor na região torácica e torácica lateral. Por quê? Porque o canal tendino muscular da bexiga passa por ali. Então, de fato, o Bexiga 67 foi utilizado para questões de dor ao longo do tempo. Só que, para cada uma dessas situações que eu citei, ele aparece apenas uma única vez. Né? Geralmente, quando um ponto, para a gente poder raciocinar em cima, geralmente quando um ponto é muito bom em algo, ele aparece várias e várias e várias vezes para o mesmo objetivo. Então, por exemplo, quando a gente mencionou aqui o Bexiga 67 para dor de cabeça, ele aparece várias e várias e várias e várias e várias vezes com o mesmo objetivo. Então, para aquilo, de fato, ele se destaca. Agora, para estas questões que nós estamos vendo da parte locomotora, é uma indicação para cada situação. Quer dizer, ele não se destacou tanto assim, apesar de ter sido aplicado. Era melhor que ele tivesse usado para uma única coisa várias vezes do que para várias coisas uma única vez, entende? É mais nesse sentido. Então, ele seria mais um ponto auxiliar para esses objetivos que citei, na parte locomotora, do que de fato um ponto de destaque. Perfeito? Bom, dito isso, compreendida essa parte, se ficou com dúvida, só perguntar aqui nos comentários que eu respondo, sem problema nenhum, tá, gente? Vamos para o próximo tópico, né? E por último, será que o Bexiga 67, por ser ponto poço, consegue tratar distúrbios da sua respectiva víscera, ou seja, da bexiga? E a resposta é que sim, consegue. Ele tem grande ênfase no tratamento de dor, de queimação, de ardência durante o processo da micção. Então, se seu paciente está ali com uma sensação de queimação, de ardência, algum incômodo na hora de urinar, o Bexiga 67 aparece várias vezes. Porém, cabe aqui ressaltar que todas as vezes que ele apareceu, e não foram poucas, foi dentro do clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa-bustão, tá? Então ele foi muito utilizado ali durante a dinastia Song, pelo que mostra
as referências clássicas. Porém, deve ficar muito claro que o Clássico de Suporte à Vida com Acupuntura e Moxa-Bustão é um livro que tem grande ênfase no tratamento através da relação de canais. Tratamento realmente clássico, que por exemplo, o Wan Zhui, né, que apesar de já ter falecido, ele é ainda considerado, dá para considerar como um acupunturista contemporâneo, se inspirava para montar os seus entendimentos e seus tratamentos. Tá? Seu raciocínio diagnóstico e clínico em relação aos seus pacientes estava pautado muito neste livro. Bom, show de bola. Show de bola. E, claro, se você observar ainda mais as combinações a qual o Bexiga 67 é empregado para essa ideia de queimação e ardência a urinar, você percebe outras relações que são importantes. Então você vai ter ali combinação com alguns dos 3 rins da perna, principalmente o fígado, tá? Então, por exemplo, o F5 era um ponto que costumava-se ali trabalhar em combinação com Bexiga 67, afinal de contas o F5 tira calor e umidade do aquecedor inferior, o F8 também aparece, afinal de contas também tem esse objetivo de eliminar calor e umidade do aquecedor inferior, que estão muito associados aí à ideia de uma queimação, de uma ardência e até mesmo sangramento durante o processo da micção. Perfeito? Show de bola? Agora, dito isso, podemos partir para uma conclusão a respeito do Bexiga 67. Bom, se liga aí que é hora da revisão. Já assistiam o Telecurso 2000? Eu adorava, acordava cedinho para poder assistir, era bem legal. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que um ponto poço faz mesmo? Bom, segundo os clássicos, ele trata a plenitude abaixo do coração e ele também tem a capacidade de tratar o seu órgão, sua víscera. Se você quer saber mais da teoria, como eu já mencionei, tem um vídeo só sobre isso. Agora, quando a gente vai no detalhe, a gente entende o que isso significa, plenitude abaixo do coração, que é tratar condições de calor e retificar o fluxo do Qi e até um certo nível tratar condições de vento. Agora, quando a gente junta essas informações e observa as esferas de atuação de um ponto poço, a gente consegue concluir o quê? Que como o ponto poço ele consegue limpar o calor, retificar o fluxo do Qi, em quais áreas? Parte da mente, locomotora, extremidade oposta do canal e a parte do órgão ou da víscera, vai depender do canal que nós estamos falando, claro. No caso do Bexiga 67, ele é um bom representante de ponto poço, mas não nas 4 esferas de atuação. As áreas de destaque que ele tem é na parte de extremidade oposta do canal, tratando principalmente a cabeça, então para dor de cabeça de topo ou occipital, ele é interessante, e também na parte de tratamento da víscera, tratando a parte de queimação e ardência durante o processo da micção. Ok? Perfeito? Ótimo. Então, imagina que chegou um paciente para você e ele fala que está com dor de cabeça. Se a dor de cabeça for de topo ou occipital, isso é um sinal que ele vai tratar o sintoma. O Bexiga 67 é um ponto aplicável para o sintoma. Agora, se além disso você perceber, se você notar que a dor de cabeça é pulsátil, tá? O que é um bom indicativo de quadro de calor, isso vai te dar mais razão ainda para aplicar o Bexiga 67, porque além do sintoma, ele também vai conseguir tratar o padrão, a síndrome, e aí isso o torna mais eficiente ainda. Agora, chega um outro paciente para você e fala que está com queimação, ardor durante a micção. É claro, esses processos estão muito associados, como a gente já sabe nos dias atuais, com calor e umidade na bexiga. E o Bexiga 67, por ser ponto poço, vai remover o calor. Então a parte de queimação, de ardência, ele vai ter grande influência, uma vez que é o sintoma que ele trata. Agora, além disso, se ele retifica o fluxo do Qi, até mesmo dor em geral e a obstrução e mais, o Qi move os líquidos, então retificando o fluxo, eu ajudo a regular o movimento dos líquidos, então até a umidade ele acaba cooperando. Só que é necessário trazer mais pontos para aumentar esta eficiência. A ideia é fazer uma combinação de pontos, né, na prática clínica. E aí, como eu já mencionei, F5, F8 são pontos bem interessantes nesses casos. Show de bola? Maravilha! Outra coisa importante a mencionar é que nós estamos falando do Bexiga 67 quanto à sua função de poço.
O Bexiga 67 tem outras funções que não necessariamente estão correlacionadas ao fato de ele ser poço. Um exemplo, ele é muito utilizado em manuais clínicos modernos e estudos modernos para apressar o trabalho de parto. E veja, isso não tem correlação com o fato dele ser poço. Perfeito? Então, é isso. Maravilha. Então agora você já sabe em quais momentos você pode aplicar o Bexiga 67 com maior eficiência. Legal? Então, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu curtir. Se ficou alguma dúvida, tem os comentários aí para vocês utilizarem. Eu quero agradecer o carinho de todos. Então vocês são muito gentis comigo aí nos comentários. Eu realmente agradeço muito. E eu espero vocês no próximo vídeo. A gente vai comentar o próximo ponto poço, que é o R1. E ó, um spoiler aqui, ó. Ponto muito importante no tratamento das desordens da mente. Bom, até o próximo vídeo!